a começar em mim, né? Que a gente está preocupado demais com o que a gente vai ver no culto, o que a gente vai aprender, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai trazer. E o meu irmão, é bom que ele entenda alguma coisa, se ele quiser, né? E acabou por aí, mais ou menos. Alguns de nós até puxam um papo antes do culto e depois dele. Mas quantos de nós, de fato, se vê durante a semana ou pensa um no outro durante a semana para orar uns pelos outros? Ou até visitar mesmo, né? Acho que a gente precisa também cultivar mais disso. Ó, o versículo 14 do capítulo 11... Aliás, perdão, do capítulo 10. 14 não, 23. 23. Diz assim: todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque o seu próprio bem, e sim o dos outros. Comam de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comam de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivos de consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu, e por motivo de consciência também. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro, pois por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? Se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não vos torne motivos de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos para que sejam salvos. Meus irmãos, a cura para a idolatria, para o culto a mim mesmo, é me forçar a pensar em vocês com amor. A cura para o culto de mim mesmo é abrir mão da minha liberdade por amor a vocês. Eu tenho a quinta-feira livre. Aí eu falo assim, quinta-feira chegou, que bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a praia. Maresias é maravilhoso, solzão. Se estiver longe eu vou para Guaicá mesmo. E aí eu curto um sol, leio bastante, que é o que eu mais gosto de fazer. Meu filho vai estar na creche, não vai estar correndo e se pendurando na minha cabeça. Minha esposa está estudando, olha lá. Estou livre, leve e solto, na praia, no solzão. Aí o que Deus fala para mim? Então, lembra do Jorge? Ele precisa da sua visita. Vamos lá. Então, lembra do PG? A Júnia suplica pela sua presença. Vamos lá. Poxa, quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. Então, lembra do Antônio? Vamos visitar o Antônio em Barequeçaba. Lembra, ele falou que vinha na igreja. Graças a Deus. Então, lembra. Aí Deus me lembra. Eu podia passar um dia à toa, desfrutando no meu trono magnífico, na minha soberana vontade e liberdade. Não é assim. Não é assim. Não pode ser assim. Eu amo vocês. Se eu não amo, então não sei o que eu estou fazendo aqui, não é isso? Nós nos amamos uns aos outros, devemos pedir a Deus que nos amemos uns aos outros. E eu preciso usar esse tempo para demonstrar isso, para cuidar de vocês. Nem que eu dobre meu joelho e faça um jejum, porque é o dia que eu não vou me desgastar fisicamente, por cada um de vocês. Nem que eu faça isso. Eu preciso amar vocês na prática. Eu preciso fazer coisas que demonstrem esse amor por vocês. É a única forma de eu me curar dessa idolatria, desse culto a mim mesmo. Eu preciso sair disso. Eu preciso deixar claro que eu sou de Jesus e Jesus não ficaria à toa no mar da Galileia tomando um sol. Não fica. Não fica. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Nunca. Nos momentos que Jesus tinha tempo, ele orava. Se retirava no monte para orar. É o que está escrito. Se retirar no monte para orar já não é uma ideia agradável para a maioria de nós, porque significa escalar o monte. E mosquito e etc e tal. Jesus fazia isso nas horas vagas. Nas horas de lazer.
dele. Nós precisamos deixar mais claro para as pessoas que nós somos de Cristo e que nós fazemos as coisas que ele fazia. Nós precisamos nos sacrificar mais pelo próximo. Me sacrificar por vocês. Me sacrificar por quem está sentado do meu lado. Eu preciso fazer isso. Ah, não, mas eu tenho direito à folga. Jesus tinha o direito de governar o mundo e fuzilar todos nós pelo nosso pecado. Mas ele é maravilhosamente gracioso e não fez isso. Siga o exemplo. Siga o exemplo. Se ele poderia fazer isso e não fez, é por isso que você está vivo. Então, siga o exemplo. Use o seu tempo para amar o seu irmão, senão você vai continuar sendo um idólatra que cultua o seu próprio prazer e liberdade. Abra mão das suas vontades por amor ao seu irmão. Meu irmão acha que eu não posso ir para certos lugares, que eu não posso comer certas coisas. Não coma e não vá. Ainda que você saiba que não tem nada a ver. Não coma e não vá, porque a opinião do seu irmão é muito importante. A vida dele é sagrada para Deus. E você só vai fazer o que edifica a vida do seu irmão. Você não vai chamar ele num dia à toa para ficar à toa. Então você vai aproveitar esse tempo para ler a Bíblia, para orar, para juntos fazerem alguma coisa para Deus. Certo? Nós precisamos de mais disso. Precisamos muito disso. Meus irmãos, você teria esse direito ao descanso até se você já estivesse praticando muito disso. Mas não é a realidade de nenhum de nós aqui. Sejamos bastante francos na presença de Deus. O meu mau comportamento pode deixar claro que eu não sou de Cristo. Isso é muito complicado. No capítulo 11, versículo 17, diz assim: Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam antes mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergências entre vocês, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro sempre arga, como eu já havia dito. O que ele fala aqui? Olha que importante isso. Se vocês não estão vivendo em comunhão, se você não consegue abrir mão da sua liberdade e da sua vontade para ajudar o seu irmão, cuidado. Porque essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. Quando o irmão passa necessidade, isso tem que acontecer. Só que quando ele passa necessidade e ninguém foi atrás dele, isso tem que acontecer para deixar muito claro para todos nós que nós não somos de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, por mais terrível que seja. O irmão Edgar, uma vez em Maresias, ficou doente. E aí a igreja se mobilizou. As mulheres iam fazer faxina, a gente ia cozinhar e cuidar da saúde dele, de trocar as coisas lá da roupa dele e tal. Ele ficou doente por quê? Para a igreja se mover. Para que Cristo fosse manifesto na nossa vida. Para que fosse revelado àqueles que eram de Cristo. Olha isso. Irmãozinho Eduardo está doente. Se você não orou por ele ainda, tome cuidado. Pode ser que você não seja de Cristo. Fulano de tal precisa de ajuda. Por exemplo, eu falei aqui um domingo que uma pessoa precisava de alimentos e que a gente tinha que arrecadar uma cesta básica. Se você não trouxe alimento naquela ocasião, cuidado. Pode ser que você não seja de Cristo. Se essas coisas não te incomodam, se a necessidade do meu irmão não me incomoda, pode ser que eu não seja do corpo de Cristo. Por quê, Tiago? Por causa do seguinte. Se eu der um pisão no seu pé agora, você vai gritar. Você vai falar, ai. Se eu te der um tapão na cara, você inteiro vai ficar vermelho de raiva para vir atrás de mim. Não vai ter uma célula no seu corpo que vai me achar bonzinho e legal. Se alguém pisa no corpo de Cristo, o corpo inteiro sente. É essa a lógica. E eu tenho base para falar disso. O capítulo seguinte de Coríntios fala exatamente isso, capítulo 12. Então, se um irmão meu padece, eu sinto. E se eu não sinto, há algo de errado nisso. Pode ser que eu não seja desse corpo. Ou pode ser que eu esteja com lepra, né? Hanseníase faz isso também. Você não sente aquela parte. Não seja a lepra no corpo de Cristo.
né? Não seja. Em nome de Jesus. Não seja. Então, vamos fechar aqui. Idolatria. Não seja idólatra. Não fique pensando que o mundo gira ao seu redor e que todos existem por sua causa. Você não é o centro da atenção. É Deus. Você está aqui para glorificar o nome de Deus e para amar o seu irmão. Se existe algo na sua vida que você deve fazer, é glorificar o nome de Deus e amar o seu irmão. Todo o resto é resto de verdade. Você tem que fazer essas duas coisas principalmente. Principalmente. Por quê? Porque senão, muitos de vós serão fracos e doentes, e muitos morrerão. Mas, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados. Quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, vamos nos reunir para a glória de Deus. Versículo 8 do capítulo 10. Tem mais uma lembrança, mais uma advertência. Vamos lá. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil homens. Nossa, que evento foi esse? O que aconteceu? Quem quiser ler isso depois, está em Números 25. O que aconteceu, meus irmãos, foi o seguinte. O povo de Israel estava se dirigindo à Terra Prometida, em exército. Uma formação belíssima. Imagina aqueles filmes de exército que tem quadrados, né, de batalhões, avançando. Era isso. E eles avançando e tal. E aí um homem olhava para eles de cima da montanha, para amaldiçoar eles. O nome desse homem era Balaão. Só que quando ele ia amaldiçoar, Deus fazia ele abençoar o povo. Ele não conseguia amaldiçoar o povo. E ele precisava amaldiçoar o povo, porque se ele conseguisse amaldiçoar o povo, ele ia receber uma grana do rei de Moabe. E aí o rei fica, não, amaldiçoa esse povo, senão eles vão me derrotar, amaldiçoa esse povo, senão eles vão me destruir, amaldiçoa esse povo. E tudo que Balaão falava é, povo bendito de Deus, que vai destruir no futuro todas essas nações e tal. Ele só falava essas coisas. Aí o rei falou, não, tem que ter algum jeito de destruir esse povo. Aí Balaão, ó, tudo bem, eu tenho um jeito. É só a gente não se meter nisso. Usa as mulheradas. As midianitas mais bonitonas, pega elas e manda para lá. Deixa que elas fazem o serviço. Elas levam os deuses da gente, levam bastante vinho, bebida e tal, e faz uma rave com eles. Você vai ver como eles vão ser destruídos. Aí o rei gostou da ideia e fez isso mesmo. Pegou as mais bonitonas lá, falou, ó, pega aí o vinho, um monte de coisa, e vai lá. Vai lá e faz a festa dos soldados, que eles estão marchando aí há um tempão, eles devem estar querendo festa. E aí eles, infelizmente, caíram na armadilha e fizeram a rave. Só que Deus, que vê todas as coisas, e tinha um pacto, Deus tinha um pacto com eles. E um pacto com Deus é algo muito sério, muito sagrado. E aí Deus extermina 23 mil homens dentre eles. Fulmina, acaba com todos os 23 mil. 23 mil pessoas. Nossa, o que dá 23 mil pessoas? Dá maresias em temporada. Imagina só. 23 mil pessoas. Foi isso que aconteceu. Ah, mas nós não fazemos isso, Tiago. Nós não fazemos isso, pastor. Nós não estamos fazendo as raves com a mulherada e tudo mais. Tome cuidado. Tome cuidado como você trabalha com a sua família. E essas coisas são sinais para nós, não é isso? Para que nós prestemos atenção no como nós estamos vivendo. Você não veio aqui para fugir da sua família, por exemplo. Para sair de casa, fugir de casa. Não, porque minha família na igreja é uma bênção, né? O papai não bate, a mamãe é santa, tem essas coisas que acontecem de vez em quando. Aqui nós não é o lugar de viver de fachada com relação a essas coisas de família. Nós aqui tomamos cuidado para sermos família de Deus. O capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim: No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher.
Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. O que eu quero dizer com esse texto, meus irmãos? Você vive hoje no mesmo mundo que eu, e esse mundo é um mundo que banalizou as questões de sexualidade. Então, existem projetos de lei hoje tramitando, aprovando que menores de idade sejam prostitutas, legalmente reconhecidas como prostitutas. Pedofilia sendo aprovada por lei. Nós vivemos num mundo em que o homossexualismo é algo legal, super legal e na moda. Você pode nem ser, mas se você quiser experimentar, você vai entrar na moda por um tempo. As pessoas falam isso como se fosse a coisa mais natural do universo. Você está num mundo em que o índice de adultério está no mesmo nível, em porcentagem, que o nível de casamentos por ano. Esse é o mundo em que você vive, em que sexo é para o meu prazer e para a minha felicidade do jeito que eu quiser. Como as pessoas se sentirem mais felizes. Nós, no PG, uma das nossas participantes disse assim: mas Tiago, eu tenho um amigo que ele é gay. E ele acha super legal, e ele é super feliz. Ele disse que já tentou sair com garotas e não consegue, não dá certo. E aí? Aí Deus me deu um plim na hora, porque eu nunca tinha pensado desse jeito. Aí eu falei para ela assim: ó, filha, Deus fez o homem para a mulher, e a mulher para o homem. E foi ele que fez mesmo. Ele fez lá do barro, amassou bonitinho e fez o cara e soprou no nariz dele. E depois arrancou uma costela dele e fez a mulher. E quando ele recebeu a mulher, ele cantou feliz da vida. E isso foi lá. Deus sabe o que faz, concorda comigo? Ela, não, beleza. Então, Deus é perfeito, maravilhoso. Se eu acho legal alguma coisa que Deus odeia, se eu estou feliz fazendo algo que Deus abomina, alguma coisa está errada não é com Deus, é comigo. Então, se Deus sabe que isso me destrói profundamente e eu estou achando que estou feliz com isso, eu estou tão mal e tão iludido que eu preciso rever muita coisa na minha vida. Um monte de coisas. Certo? Quando a gente trata dessas questões, meus irmãos, e por que eu entro exatamente nisso? Né? A gente entrou na questão da cobiça, entrou na questão da idolatria, mas a sexualidade é algo muito sério, que atinge todos nós profundamente. E se tem algo que o diabo consegue destruir mais facilmente é por essa porta, hoje em dia. Eu quero dizer para vocês que isso é lá fora, isso é assim hoje em dia. Todo mundo conta piada sobre tudo, todo mundo vê tudo pela TV e tal. Mas o padrão de Deus é esse. A mulher precisa do marido, o marido precisa da esposa, o homem veio da mulher, a mulher veio do homem, todos são de Deus. O que significa isso? Quando nós pensamos em sexo, nós devemos pensar em Deus. Que estranho isso, não deveria ser. Quando eu falasse a palavra sexo, você deveria pensar assim: Deus, criador da vida. Deus fez o sexo como o maior milagre para o homem. Ele produz vida através de algo que dá prazer, ainda por cima. Deus é maravilhoso, que presente. Mas a nossa realidade é tão distante disso, que a gente não pensa em gravidez. Gravidez é um problema. Pensar em sexo e gravidez ao mesmo tempo, que coisa absurda. Não pensamos mais. Pensar em sexualidade hoje é pensar em prazer de forma ilícita, prazer de qualquer forma. A palavra de Deus nos ensina que quando o assunto é sexo, as palavras que devem estar associadas a sexo é Deus, respeito, interdependência, fidelidade. Palavras muito importantes que já fugiram do contexto da sexualidade há muito tempo. É muito importante que eu e você tomemos cuidado com essa advertência. Lá eles caíram por causa da sexualidade e morreram 23 mil pessoas. Você pode ser derrubado por isso também. Tome cuidado com isso. Não leve sua vida sexual de qualquer jeito. Não acredite que você pode enganar os outros ou Deus. Tem um versículo muito importante que diz assim: não há nada feito escondido que não venha a ser revelado. Significa que se hoje você vê pornografia escondida no seu celular, um dia todos saberão disso. Nem que seja naquele dia onde Jesus vai falar isso para todo mundo. Um dia todos saberão. Você não esconde nada de Deus. E você não esconde nada por muito tempo das pessoas também.
Quando você se torna lascivo, promíscuo e deixa a sexualidade desregrada tomar conta de você, isso fica evidente. Fica evidente na pessoa que ela é uma pessoa promíscua, que ela é uma pessoa leviana. Por melhor que você ache que disfarce. Tome cuidado com isso. Eu conheço pessoas que foram destruídas profundamente por abuso sexual, por homossexualidade, por prostituição. Pessoas que um dia zombaram de mim, porque eu casei virgem, né? E aí essas pessoas hoje têm 3 filhos e não conseguem sustentar nem meio deles, né? Pessoas que por causa disso adquiriram doenças complicadas, pessoas que por causa disso complicaram toda a sua vida. Tome cuidado com essa porta em especial. Consagre a sua vida sexual ao Senhor. Consagre a sua vida sexual ao Senhor, para que isso não seja motivo da sua morte. Faça isso, porque senão haverá entre muitos de nós fracos e doentes, e muitos que morrerão. Se julgarmos a nós mesmos, não seremos condenados. Mas quando o Senhor nos julga, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos reunimos é para viver em santidade quanto à nossa sexualidade. Amém? Versículo 9 é a última advertência do capítulo 10. Diz assim: E não tentemos Cristo como alguns deles o tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Isto, se você quiser ler depois, está em Números, capítulo 21, e Números, capítulo 11. O que aconteceu? O povo falou assim: ah, não, caminhar pelo deserto cansa demais. Por que Deus fez a gente ficar caminhando pelo deserto? Aí um fogo do nada matou um monte deles. Aí depois, como se não bastasse isso, eles começaram: ah, não, comer só pão, beber dessa água que sai de pedra. Eu quero carne. Por que ele não dá uma carne pra gente? Eu quero churrasco. Aí Deus fala: tá. Aí Deus faz cair tanta carne, mas tanta carne para eles, codornas, né? Cai sobre o acampamento. Que diz que eles comem tanto que sai pelo nariz. E aí eles morrem de tanto que eles comeram. Olha que absurdo, né? E aí ainda nesse caminho aí tem uma praga em que serpentes picam esse povo, porque eles estão reclamando de Deus mais uma vez, naturalmente. E aí as serpentes picam eles, e eles só conseguem ser curados das picadas se eles olharem para uma serpente que eles mesmos tiveram que produzir, pendurada numa madeira, que aponta para Cristo, né? Hoje nós sabemos disso. Ok, eles foram mortos por serpentes e por fogo, mas Tiago, só porque eles reclamaram? Meus irmãos, acordem. Há motivos para reclamarmos de Deus? Quem somos nós para reclamarmos de Deus? Pense bem, ele permitiu que você nascesse. Só isso já é um favor, certo? Porque ele já sabia que você ia nascer pecador, que você ia aborrecê-lo, que você ia agir contra ele. Mas ele permitiu que você nascesse. E ele já vem permitindo isso há milênios, certo? Ele faz isso. Aí você nasceu. Além de permitir que você nascesse, ele tolera a sua vida de pecado por anos e anos e anos e anos. Na esperança de que um dia você conheça Jesus. E mesmo que você conheça Jesus e rejeite Jesus, ele não te fulmina. Ele ainda te suporta. Com amor, né? Suporta. Ele te dá base com amor ainda. Porque ele faz o sol e a chuva vir sobre todos. Bons irmãos. Deus ama Osama Bin Laden, não é isso? Deus ama profundamente Fernandinho Beiramar. Deus ama profundamente o traficante que destrói a vida do meu filho. Que coisa difícil de entender. Pois bem, Deus é assim. Ele é bom demais. Deus é bom demais, demais. Meu irmão, pela mentira que você contou ontem, você já devia ser fulminado. Mas Deus é bom demais. Ele suporta tudo isso. Ele suporta a sua arrogância em achar que é bom. Ele suporta essa mentira que você conta para você mesmo todas as manhãs, de que você não precisa de arrependimento nem de mudança. Ele tolera tudo isso por amor. E você ainda acha,
em algum lugar, não sei aonde, motivos para falar assim: poxa Deus, por que isso? Como assim, por que isso? Se Deus fosse nos responder, e seria algo muito interessante, ainda bem que ele não faz, mas assim, eu creio que ele nos daria, no mínimo, algumas listas do porquê isso. Por que isso? Você não lembra o que você fez? Você está aí todo mal de saúde porque lá atrás você fez isso, 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 isso. Como assim, por que isso? Né? Já que eu citei o Edgar, eu cito mais uma vez, que ele já está na presença do Senhor, ele não vai achar ruim que eu fale mal dele. Ele é um rapaz, era um senhor que falava isso, né? Assim, não reclamando, mas reconhecendo. Ele falou: Tiago, imagina o que é droga. Pensa numa droga. Eu usei. E hoje eu estou aqui com essa hepatite, sofrendo, mas graças a Deus, porque ele me resgatou. Então, qual era a ideia? Ele é igual mesmo. Pensa numa droga. É bem isso, né? Uma droga que ninguém conhece, só você. Ele conhecia. Então, ele enchia a cara, bebia todas, ele fumava tudo, ele injetava tudo, ele tudo. Quando ele se converteu, ele carregou uma hepatitezinha, umas inflamaçõezinhas, um fígado quase não funcionando. Ele tinha motivos para reclamar para Deus? Ah, Deus, que coisa pela metade é essa? O Senhor me salvou, então cura. Ele tinha autoridade para fazer isso? Absurdamente. Claro que não. Ele tinha autoridade para falar assim: ah, Deus, vai lá, vai, resolve todo o resto. É claro que não. Ele não devia nem estar vivo. Quem dirá curado completamente. E o médico deu para ele meses de vida, ele viveu anos. Porque Deus é misericordioso. Não pense que murmurar contra Deus é qualquer coisa. É muito sério. Quando você chega a ponto de murmurar contra Deus, o seu índice de ingratidão está assim acima de 50 graus. Você já está assim tão cego e tão absurdamente surdo que você está como o cliente e Deus está como o vendedor que te trapaceou, vendeu o produto errado, com falha. Deus não engana ninguém. Deus já deixou muito claro na palavra dele que ele é muito bom e ele te salva pela misericórdia dele, que você não merece isso. Você não merece isso, mas ele é bom. Ele é tão bom que ele vai te curar, ele vai te libertar e ele vai caminhar com você. Mas você não merece. Então não reclame. Não tente ao Senhor. O que é tentar ao Senhor? Quando você fica fazendo esses desafios, tentando fazer chantagem com Deus, distorcendo as prioridades, você está fazendo isso. Teve um rapaz que eu ajudo pela internet, que um dia ele falou assim: Tiago, se eu parar de fumar e fizer esse voto com Deus, eu paro de fumar e eu oro a Deus para o exército não me pegar. Você acha que Deus vai me atender? Eu falei: não. Aí ele: por que não? Eu falei: porque você é a sua obrigação parar de fumar, pessoa. Como é que Deus vai negociar com uma coisa que não é nem Ele que pôs na sua vida? Como é que você vai negociar com Deus um hábito péssimo que você tem, com medo de uma coisa que pode vir a ser boa para você? Ainda falei assim para ele. Falei: eu vou orar para você entrar no exército. Quem sabe você não toma jeito, né? Falei assim para ele na época. Quer dizer, olha como a pessoa não tem noção nenhuma de quem é Deus e do que Deus faz. Eu não posso negociar com Deus. Quem sou eu para negociar qualquer coisa com Deus? A minha obrigação é lutar contra o pecado. A minha obrigação é servir a Deus de todo o meu coração, ainda que Ele não faça nada por mim. Porque Ele já fez. Gente, Jesus já morreu numa cruz por mim e por você. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa resolver seus problemas financeiros. Ele não precisa resolver seu problema de saúde. Ele não precisa fazer mais nada. Mas Ele faz, porque Ele é bom. Ele faz porque Ele é bom. Não fale com Deus como se Ele devesse a você alguma coisa. Não ouse falar com Deus como se Ele tivesse a obrigação de te fazer qualquer coisa. Porque Ele não tem. Ele não tem. Ele faz porque Ele é bom demais. Ele é tão bom que Ele diz assim: me peça, porque eu vou te dar. Ele é tão bom que Ele fala assim: se você me ouvir, acreditar no que eu digo e viver o que eu mando, peça qualquer coisa e eu vou te dar. Olha como Deus é bom. Ele dá carta branca para você.
leia a Bíblia, viva aquilo profundamente. Ore a Deus, seja íntimo de Deus, e aí você pode pedir qualquer coisa e Ele vai te dar. Por quê? Porque o seu coração terá tanta sintonia com Ele que você só vai pedir o que Ele quer te dar. Uma vez o Júnior disse, e eu não vou repetir, mas vou inserir aqui. E o que Deus mais quer que você peça são pessoas. Deus não quer que você peça coisas. Né? Na escolinha dominical hoje, a Mary falou para as crianças: nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. Isso aí. Eu não adoro as coisas, porque eu não preciso das coisas. Eu amo as pessoas e adoro a Deus. E quando Deus é Deus no seu coração, se você gasta meia hora orando, a maior parte dessa meia hora não vai ser por coisas, vai ser por pessoas. Se você gasta uma hora orando, vai ser por pessoas. Se você gasta 1 minuto orando, vai ser por alguém. Quando o seu coração está de verdade ligado no de Deus, você ora por pessoas. Você não ora por coisas. Você ora por coisas para que ela mova pessoas. Você ora por coisas para que Deus seja revelado para a pessoa. Mas você não tem a finalidade na coisa. Porque eu não preciso do carro, eu não preciso do iate, eu não preciso das coisas. Não preciso. Certo? Eu tenho um amigo, 2 amigos que são exemplos nesse sentido para mim, de pessoas que têm muita consciência de que não precisam de nada. Um deles se chama Alberto, como eu vou elogiar, dá para falar o nome, né? Alberto é um rapaz, é um baiano, que viveu muito precariamente às margens do rio Paraguaçu, Cachoeira, na Bahia. A família dele vivia literalmente à margem do rio porque eram muito pobres. Era um barraquinho, né? Uma casinha muito simples, onde era proibido construir, né? E aí Deus converteu esse rapaz e Deus chamou esse rapaz para o ministério. E aí em Campinas nós nos conhecemos e ele decidiu que ele ia fazer o que Deus quisesse. Onde Deus mandasse, ele iria. E Deus mandou ele para o meio do mato ali na fronteira com o Paraná, não sei nem o nome da cidade direito. E aí um dia, por e-mail, a gente conversando, ele falou assim: Tiago, achei, né, um jeito de ter internet aqui e tal, e eu quero uma opinião sua. Você acha que eu fui irresponsável, tendo um filho e uma mulher, em largar tudo e estar aqui hoje? Ele me chama de padre, né? Ele falou: e aí, padre, você acha isso? Eu falei: não. Eu falei: eu te admiro por abrir mão de tudo e ir. Porque ele tem consciência de que a única coisa que ele precisa de verdade é Jesus. E Jesus tem sustentado a vida dele já há 3, 4 anos nesse ministério. E eu tenho um outro rapaz que estudou comigo desde a 5ª série, chamado Wellington. Ele era também coroinha na igreja. Aí a gente conversou tal, ele acabou indo para a mesma igreja que eu, porque a gente se tornou muito amigo. E aí a conversão dele foi tão chocante assim para a família que toda a família se converteu. E aí ele falou: não, Deus tem algo para mim e é algo em missões. E aí ele foi lá para o meio do nada também em Minas, no Instituto Peniel da Novas Tribos, estudou lá. Aí eu falei: e agora, Wellington, para onde você vai? Tem aldeia aqui, tem aldeia em Ubatuba, perto da cidade, né? Uma coisa mais cômoda. Não, eu descobri que eu vou para os quilombolas. Eu falei: que é isso, né? Aí ele me explicou o que era, como funcionava. São comunidades de negros que se isolam de tudo para viver como na época da escravidão, da colonização, nos quilombos de antigamente. Então, tudo que eles têm para comer é o que está produzido ali, no quilombo. Tudo que eles têm para vestir é o que eles produzem ali. E ele vai para viver nessa vida. E a mulher dele tem fibromialgia, a filhinha tem probleminha. Não, a própria mulher desenvolveu um probleminha de surdez, ainda não chegou a ser surdez, né, mas um pouquinho de deficiência auditiva. E eles estão lá. E ela, se vocês conhecessem ela, então, Juliana é o tipo de pessoa que tem a fibromialgia, mas fez a caminhada de Maresias para Paúba, pulou da cachoeira e fez tudo. Faz e acontece. Ela vive na aldeia com os pais dela, que são missionários entre os Gaviões, no Mato Grosso. Tribo dos Gaviões. E ela quis ter o filho em parto natural, como as índias, tendo a doença da fibromialgia. Por que eu estou falando dessas pessoas? Meus irmãos, há exemplos de pessoas que têm motivos, entre aspas, né, aos nossos olhos, para reclamar da vida. Poxa, eu nunca tive nada, eu nunca tive dinheiro, eu vivia morando num rio.
Quando tinha enchente, minhas coisas iam embora. E Deus agora me manda para o meio do mato de novo. Poxa, eu tenho fibromialgia, eu todo doente, agora descubro que eu tenho um problema no ouvido. Você nunca vai saber isso se eu não te contar, porque ela não vai te falar. E você não vai saber porque ela não vai reclamar da dor, apesar de a dor ser crônica. São exemplos de pessoas que se dedicaram para o ministério exclusivamente. Eles não recebem dinheiro de ninguém. É da obra mesmo. Eles não recebem apoio de igrejas. O negócio é acreditar que Jesus vai surgir de algum lugar com ajuda financeira. E é corajoso isso. É uma dedicação a Deus muito interessante. Não reclame da sua vida. Para de reclamar, para de ficar resmungando, para de achar que a sua vida é ruim. Sua vida só é ruim se Deus não for o teu Senhor. E se você continuar teimando em não deixar Ele mandar. Porque quando Ele mandar na sua vida e você reconhecer isso, até os seus problemas viram meios de glorificar o nome de Deus. Isso está escrito. Isso está escrito no capítulo 10 também, versículo 11 e 12. Aliás, vou ler esse e vou ler mais um versículo para a gente fechar. Diz assim, capítulo 10, versículo 11, 12 e 13. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, para eu e para você, sobre quem o fim dos tempos já chegaram. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. O que esses versículos te ensinam? E eu quero que você entenda isso como o final da ideia aqui. Primeiro, cuidado. Você pode achar que está em pé e não está. Não, eu sou um crente forte nas mãos do Senhor. Pense direito sobre isso. Pense melhor. Tem até uma imagem no Face que é interessante. Tem um ator, acho que é o Woody Allen, que ele geralmente faz umas perguntas desse tipo. Então você acredita que está em pé no Senhor? Me diga, fale mais sobre isso, né? Fale mais sobre isso. O que significa para você ser um cristão fiel, firme e forte no Senhor? Não, eu estou todos os domingos na igreja. Grande coisa. Eu celebro a ceia do Senhor. Então, a gente já falou que eles também celebravam e morreram no deserto. Mas, eu tomo a ceia. Cuidado. Não, eu sou mesmo. Tá. Cuidado. Você pode achar que é e não ser. E aí é que o negócio se complica. Mas, então tá, eu sou. Como é que eu vou perceber que eu sou? Quando as tentações surgirem. Meus irmãos, quando você é tentado, quando o inimigo sussurra no seu ouvido, vai lá, pega, ninguém está vendo. Fica com o dinheiro, foi ele que errou. Não, conta uma mentirinha, senão você vai se complicar. Sai mesmo com a menina, senão você vai passar por otário. Quando o diabo sussurra esse tipo de coisas no seu ouvido, vai, faz. Isso não é algo extremamente poderoso que foge do seu controle. Não, o diabo sussurrou no meu ouvido e eu não tive coragem, forças para resistir e tal, e fui. Não existe isso. O diabo só mexe com o que ele tem em mãos. Coisas humanas. Limitações humanas. Ele sabe que você dá mancada nessa área, ele sabe que pode começar por aqui, então vamos lá. Então é por aí que ele começa. O diabo lança tentações, dependendo das nossas limitações humanas. Coisas típicas de todos nós. Só que, por serem humanas, também são possíveis de resistir. Porque não é nada sobrenatural. O diabo fez de tal forma a armação que eu não tinha como escapar. Mentira. Ele não tem permissão para isso. Está escrito aqui. Ele não tem permissão para isso. Deus não dá permissão. Quando o diabo chega para Deus e fala assim, e aí Deus, eu posso sugerir isso para ele? Deus fala, pode. Pode até aqui. Porque ele sabe que eu aguento até aqui. Deus faz assim, ele permite até onde você pode suportar. Está escrito aqui, não deixará que você seja tentado além do que você pode resistir.
Então, se o diabo joga uma ideia na sua cabeça, é porque você tem condições de falar não. Para começo de conversa. Agora, e aí, como é que eu respondo então? Pelo contrário, Deus não só não permite que vá além, como Deus mesmo, junto com a tentação, já dá um meio de você sair disso e se tornar mais maduro. Por que Deus deixa eu ser tentado? Poxa, Deus podia acabar com essa parte. Não, Deus não deixa. Apesar de a oração ser não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal. A oração é essa para que nós não cedamos à tentação. Mas a tentação virá sobre nós. A tentação veio sobre o nosso Senhor Jesus, quem dirá sobre nós? Agora veja, a tentação veio sobre o Senhor Jesus na medida que ele podia resistir. 40 dias sem comer e o cara quer me dar lasanha. Poxa, aí é difícil. Mas não é com você isso, foi com Jesus, né? Poxa, o diabo vai me dar todos os reinos do mundo se eu só dobrar esse joelho, velho. Isso foi com Jesus. Ele não está fazendo essa proposta para você, porque você não resistiria. Eu e você não resistiríamos. Governar o mundo inteiro. Eu já me vi sentado no trono do Papa, às vezes, com um cetro magnífico de ouro, tão bonito. Aquelas roupas vermelhas, né? Você não aguentaria. Se joga daqui e os seus anjos vão fazer e acontecer e você vai ficar super famoso. Jesus tinha condições de suportar, eu não teria. Se o diabo falasse pra gente se jogar do pier lá, que o mar ia se abrir, alguma coisa ia acontecer, poxa, que legal. Só que a tentação com você não é nesse nível, você sabe disso. É bem menor, bem mais simples. Por quê? É o nível que você aguenta. Mas por que Deus permite? Ele sabe que eu sou pecador, justamente para você vencer o pecado. Meu irmão, você vai ser tentado a cobiçar coisas más, você vai ser tentado a ser idólatra, a viver para si mesmo, você vai ser tentado a fornicar, a viver impuramente, né? Levando o pecado do sexo de qualquer jeito. Você vai ser tentado a reclamar de Jesus, a reclamar do que Jesus tem feito em sua vida. Você vai ser tentado a isso. O diabo vai falar para você, poxa, que Jesus é esse? Olha o que está te acontecendo. O diabo vai fazer isso. Mas a diferença de quem tem Jesus é olhar para essa tentação e falar assim, peraí, isso não é verdade. Peraí, o que Jesus tem feito? E aí? Eu tenho que olhar para a tentação como um escape de Jesus para eu subir um degrau. Um bloco carregado nas costas dá trabalho e não serve para nada. Mas um bloco somando um em cima do outro dá uma escadinha para eu subir. É essa a ideia, eu tenho que usar direito. Eu tenho que usar as experiências que Deus me dá. Meus irmãos, eu quero que vocês meditem nisso. Eu quero que vocês descubram o que Deus quer fazer na vida de vocês. Não quero que vocês venham aqui à toa. Deus está te dando oportunidades de amadurecer e crescer. Deus está te dando oportunidades nesse momento de ter experiências especiais com Ele. De vencer as tentações, de subir um degrau a mais na sua caminhada cristã. Supere todas essas dificuldades que nós comentamos aqui. Eu não quero mais que essa igreja seja uma igreja fraca e doente, por causa do espaço que nós damos ao inimigo. Nós precisamos vencer, nós precisamos marchar mais. Gostaria de chamar o pastor Wagner para fazer a oração nesse momento. Nós vimos o casal aqui completando 59 anos de casamento. Nós ouvimos a palavra falada. Entre as coisas ditas, foi dito bem claro. Não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor que Deus sente por nós. Isso é combater o nosso senso de religiosidade. A religião nos ensina a fazermos coisas para Deus nos amar. O Evangelho da Graça nos ensina que Deus nos ama acima de qualquer coisa e que não há nenhuma condição. Deus
é inflexível em nos amar. E Deus quer nos abençoar. Uma das formas dele expressar esse amor por nós é nos abençoando, fazendo milagres, removendo obstáculos, nos dando vitória sobre vitória. Quero orar por você. Você veio aqui nessa noite, cantou, ofertou, viu o testemunho do casal e agora acabou de ouvir a palavra proclamada. O que é que você precisa? Onde é que está a sua luta, a sua dor? Que milagre você precisa? Deus é bom demais. E Ele tem feito muitas coisas especiais. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, dizendo: Deus, entendi tudo nessa noite, entendi a palavra, o testemunho, todas as coisas que foram feitas nessa noite, mas agora eu me apresento diante de Ti porque eu preciso de uma intervenção Sua. Tem alguém que quer vir aqui e nós vamos interceder por você, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar para que Deus abençoe você. Seja qual for sua necessidade, saúde, Deus removendo obstáculos. Vamos orar. Grande Deus, em nome de Jesus, nós colocamos essas vidas que estão aqui e elas estão dizendo claramente que elas confiam no Teu amor, na Tua bondade e no Teu poder. Em nome de Jesus, dá saúde. Em nome de Jesus, restaura o lar. Em nome de Jesus, remova os obstáculos, as dificuldades. Senhor, ponha na mão, na vida, no lar, na família de cada um deles, aquilo que eles estão buscando, aquilo que eles estão dizendo que precisam. Em misericórdia, abençoa-os. Dá um final de domingo na Tua bênção e paz. Uma semana gloriosa na Tua presença. E agora, grande Deus, nosso Pai, que o Teu amor e que a graça do Teu Filho Jesus e o poder do Espírito Santo seja renovador na vida de todos eles e na vida da Tua igreja, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos. Que a graça do Senhor acompanhe todos vocês. Sejam felizes. Deus os abençoe. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti.
Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder.